Olá, boa noite. Quer dizer, aqui diretamente de Portugal, 8 horas, né? 8 e um pouquinho. Muito bom dia, seu Luiz. Vamos começar nesta noite, né? Aqui é noite, no Brasil ainda é tarde. Mais um papo consciente. O Carlos já chegou. Carlos Magalhães, para mais um papo consciente. Vamos esperar o Carlos chegar. Olá, Olá! boa noite. Boa noite! Boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para É quem é do dia, verdade. né? Porque a live vai ser vista em horários diferentes, né? Sim, sim. Tanto pelas pessoas que estarão nos assistindo ao vivo de várias partes do mundo, como Sim, também porque outras pessoas irão assistir a posterior. sim. Com certeza. Pois é, Carlos. Conte-me. Aqui chama assim, né? Conte-me coisinhas. Conte-me coisinhas. Aqui tem muito isso, né? Conte-me coisinhas. Nada de novo a contar, né? Apenas a agradecer, né? É verdade. A gente só tem a agradecer, né? Um Exatamente. chazinho aqui. Não, gratidão a todos, né, que estão aqui presentes Sim. e que vão chegar a posterior, né? Gratidão a você por este espaço, né, de consciência, nos permitindo aqui compartilhar entre os nossos alunos e novas pessoas que estão chegando por aqui, né, essas experiências, né? E conhecimento, e gratidão à vida, gratidão a Deus, gratidão a essas energias que contribuem para a nossa expansão e para o nosso segmento aqui neste plano, né? Verdade. Gratidão. Gratidão a você novamente aqui, Carlos, com a gente. Eu agradeço. Porque a nossa outra live foi muito boa, né? A gente ainda ficou para dar continuidade ao nosso papo. Deixa eu apresentar o Carlos, né, gente? Para quem não viu da última vez, o Carlos é terapeuta integrativo, é facilitador de consciência, autor, palestrante, criador do TQRS e membro da Academia de Hipnose daqui, não é? De Portugal, Carlos? Exato, a AHCP. Isso, exatamente. Pois é, Carlos. Falamos muito do amor próprio, não foi? Da última vez. Oi, falamos sobre o amor E próprio. exatamente. E ficamos já para o finalzinho que tinha acabado o tempo. E a gente ficou de falar da questão da mente, dessa questão do desprogramar a mente, né? Como é que é isso, Carlos? Fala um Então, pouquinho pra gente. na verdade, né, às vezes quando a gente fala desprogramar a mente, algumas pessoas podem até se assustar, né? Então, é importante que a gente dê aqui uma prévia explicação de como funciona o nosso cérebro. De forma assim, claro, bem rápida, né, e resumida. Nós temos o nosso cérebro, podemos dividir ele no neocórtex pré-frontal, né, e também no sistema límbico, né, aonde no neocórtex pré-frontal nós temos ali a nossa mente racional, que nós chamamos de mente racional, e no sistema límbico nós temos a nossa mente subconsciente, tá? E como que se processa a comunicação entre essas mentes? Basicamente é assim, a nossa mente racional, ela é objetiva,
tudo ela busca explicação, tudo ela polariza, tudo ela busca entender conforme parâmetros, né, de crenças, de valores, né, da sociedade, valores morais, valores culturais, valores religiosos, não importa. E a mente subconsciente, ela é subjetiva. Tudo ela aceita, tá? Ela não questiona nada. Quando a gente insere uma informação na nossa mente subconsciente, aquilo fica ali retido e depois aquilo vai ser processado em algum momento da nossa vida. Então, é como se fosse assim, a nossa mente racional é desejos e vontades. E a mente subconsciente é uma programação. Uma programação que em algum momento nós vamos experienciar, porque ela vai processar aquelas informações. A questão é que, até uma determinada idade, então são informações que nós temos ali. Só que até uma determinada idade, 6, 7 aninhos, o nosso cérebro ainda não está totalmente constituído de cognitividade. Então, tudo que nós recebemos, nós absorvemos e retemos. Não existe a faculdade crítica. Então, tudo que nos é dito, tudo que nos é falado, tudo aquilo que a gente aprende, vai direto para a nossa mente subconsciente e fica ali retido. E não só isso, também informações que vieram de caráter genealógico, informações genéticas, hereditárias, de crenças dos nossos pais, dos nossos antepassados. Depois dessa idade, se forma então o crivo cognitivo, tá? Então até os 6, 7 aninhos, a nossa mente ela trabalha muito no estado teta, alfa e teta, que é um estado de nível cerebral, a nível de frequência, que vive mais assim no imaginário, no sonho, né? Não é tanto racional, né? E agora, depois dessa idade, nós começamos então a trabalhar numa frequência que nós chamamos de frequência beta, tá? Que é essa frequência que nós estamos agora. O teta é quando a gente vai dormir, por exemplo, quando a gente está naquele estado entre o limiar do acordado e do sono, né? Ali é alfa para teta. E aí aprofunda mais. Tem o teta, tem delta, enfim. Mas eu estou falando tudo isso apenas para que nós possamos compreender que a nossa mente subconsciente, ela trabalha a partir de uma base de programação, tá? E essa programação nem sempre é favorável. Por quê? Porque muitas vezes essa programação ela foi instituída ali a partir de crenças e paradigmas negativos, crenças limitantes, até por conta daquilo que as pessoas mais próximas no nosso convívio, quando crianças, né, nos passaram, né? Então, por exemplo, eu acredito que a maioria dos adultos hoje, na infância, acreditava em Papai Noel. E por que acreditava em Papai Noel? Por quê? Porque o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó falaram para a criança que no Natal se ganhava presente, que o Papai Noel vinha, né, para deixar a meia, trazia o presente. E em algum momento que a criança deixou de acreditar naquilo, foi até difícil de desacreditar. Por quê? Porque a criança tinha aquela convicção de que Papai Noel existia. Eu, por exemplo, quando me falaram que não existia Papai Noel a primeira vez, eu não acreditei. Eu lembro, eu não acreditei. Eu pensei assim, estão mentindo para mim. E quando os meus pais mesmo me falaram, eu pensei assim, o Papai Noel, eles não querem que o Papai Noel me dê mais presentes. Por isso que eles estão falando que não existe Papai Noel. Então, é difícil, quando a gente tem uma programação, a gente se libertar dessa programação. A questão é, por que às vezes demanda tanto esforço para a gente conseguir alguma coisa desejável na nossa vida? Então, eu vou dar aqui um pequeno exemplo, tá? De duas pessoas. Digamos que tem uma pessoa que tem na base da programação do subconsciente dela crenças de prosperidade. Crenças de prosperidade. Uma pessoa que não tem limitação financeira, uma pessoa que acredita que
tudo é possível, que acredita que é só batalhar, ir atrás, que consegue conquistar. E vou dar também o exemplo de uma pessoa que tem crenças limitantes financeiras, crenças de limitação financeira. Então vamos começar pela limitação financeira. Então digamos que eu tenho na base do meu subconsciente crenças limitantes financeiras. Digamos que eu tenho R$100 na minha conta no banco. Tenho R$100. E o meu filho chega para mim e fala assim, pai, eu quero uma pizza. Você compra uma pizza para mim? Digamos que a pizza custa R$80. Eu vou olhar o meu saldo e eu vou ver que eu tenho R$80. Vou ver que eu tenho R$100. E eu falo para o meu filho assim, a primeira coisa que eu falo, olha, não vou comprar a pizza, porque eu só tenho R$100, filho, não dá para comprar a pizza. Bom, ele insiste, ele fala, pai, mas eu quero a pizza, não sei o quê, e fica insistindo, insistindo. Eu, com muita dor, né, para agradar a ele, ok, eu vou comprar aquela pizza. A partir daquele momento que eu decidi comprar a pizza, eu vou sair de casa, eu vou pegar o meu carro, eu vou chegar na pizzaria, eu vou pegar a pizza, vai me sobrar R$20, claro, mas eu vou estar ali, né, o caminho inteiro pensando, poxa vida, vai sobrar só R$20, né? Enfim, vai ser aquela dificuldade toda. Porém, eu vou chegar em casa com a pizza e nós vamos comer a pizza. Perceba que tudo que eu fiz, do momento que eu saí de casa para ir até a pizzaria, eu fiz no automático. Eu não pensei em pegar a chave do carro, eu não pensei onde estava a chave, eu não pensei em abrir a porta do carro, a gente faz tudo no automático. Eu peguei, eu dirigi o carro, eu não sei nem quantas vezes eu pisei no freio, no acelerador, a gente faz tudo no automático. Mas o caminho inteiro eu fiquei com aquela rejeição, né, restrição de gastar aquele dinheiro. Por quê? Porque eu só tinha R$100. Então, perceba como essa programação funciona. Me deixa triste, me deixa preocupado, me deixa ansioso. Aí agora, como que eu vou repor esse dinheiro? Me traz, sabe, aquela angústia, né? Que eu acho que todos nós já passamos por isso. Eu, pelo menos, passei muito por isso, de querer agradar um filho. E naquele momento, eu, né, às vezes até não agradava, mas às vezes eu abria mão de outra coisa para agradar o meu filho, tal. E por quê? Por conta dessas crenças limitantes. Porém, todo o resto do caminho eu fiz no automático, tá? Por quê? Porque eu tenho uma programação ali. Agora, digamos que eu não tenho essas crenças limitantes e eu tenho os mesmos R$100 na minha conta. Perceba que quando o meu filho fala para mim comprar a pizza e eu chego lá e a pizza é R$80, eu não vou pensar assim, nossa, só vai sobrar 20. Não, eu vou pensar assim, nossa, ainda me sobrou 20. Me dá 2 refrigerantes aí. Arredonda aí os R$100. Perceba que a gente já trabalha de forma diferente, por conta dessas programações. E a gente não tem culpa de agir assim, porque essa programação está na nossa base. Quantas vezes nos disseram, pelo menos para mim me disseram, muitas vezes, até como justificativa dos meus pais, por não terem a condição, que ser rico não ia para o céu, que quem era rico só era rico porque fazia coisas erradas. E me diziam isso quando eu era criança. E quando eu era criança, claro que eu acreditava. Como que eu não ia acreditar nos meus pais? É muito engraçado, Fabrícia, mas é mais ou menos assim. Digamos que você é pequenininha e você sai com seu pai e o seu pai chama você para ir no mercado. E você fala, eu não quero ir no mercado. Aí ele fala para você, não, vamos no mercado comigo. Pai, mas eu não quero ir no mercado. Não, vamos no mercado para você ir para o céu. Senão você não vai para o céu, se você não me obedecer. Aí você fala, mas o que é o céu, pai? O céu é um lugar onde você vai ter tudo que você quiser, você vai ficar junto com Deus, e para você ir para o céu, para você ficar nesse paraíso, para você ter todos os brinquedos que você quer, tudo, você tem que obedecer o papai. Então eu vou com o papai. Pronto, você vem comigo. Aí chega no mercado, você vê uma boneca, e você pede aquela boneca para o teu pai. Aí o teu pai não tem condições de comprar a boneca. E ele fala para você, filha, eu não posso te dar a boneca.
E você esperneia, e você chora, e você quer aquela boneca. E ele, para tentar te acalmar, ele te explica, filha, mas o pai não pode comprar. Mas por que você não pode? Minha amiga tem uma boneca. Pai, porque o pai, filha, porque o pai não tem dinheiro, o pai não é rico. O pai da tua amiguinha, ele é rico. Ah, e por que a gente não é rico? Ah, filha, me deixa, não ser rico, não adianta ser rico. O importante é a gente ter saúde, o importante é a gente ser feliz. E outra coisa, rico não vai para o céu. Então, primeiro comando, você quer ir para o céu. Segundo comando, rico não vai para o céu. E ali você sossega. Ah, é, pai, rico não vai para o céu? Pronto. É claro. Já programou tudo aí, já. Exatamente. E programou diante de emoções, porque você está ali com aquela carga, chorando, triste, querendo aquela boneca. É claro que os nossos pais fazem isso, querendo fazer o melhor pela gente, conforme aquilo que eles acreditam e a condição deles. E é claro que hoje, você já sabe que não tem nada a ver céu, inferno, com ter dinheiro, não ter dinheiro. Hoje a gente sabe disso. Porém, inconscientemente, isso se passa inconscientemente. Quando você hoje vai ter que tomar uma decisão que te conectaria com prosperidade, o teu subconsciente ele tem aquele registro que você quer ir para o céu e que dinheiro não vai deixar você ir para o céu. Então, inconscientemente, você vai acabar tomando decisões que vão te alinhar para você se manter da forma como você está. Para você não avançar no sentido da prosperidade. Porque se você tiver dinheiro, você não vai para o céu. E o que você quer é ir para o céu. Ai, Carlos, mas eu não quero ir para o céu. Eu sei que eu nem acredito mais em Deus, céu e inferno não existem. Não importa. Você foi programada no momento que você acreditava. Você foi programado no momento que você tinha que escolher entre ser rico ou ir para o céu. E essa escolha, ela está na base da tua programação e ela te condiciona até hoje. Por isso que muitas pessoas, quando desejam alguma coisa, se esforçam, se esforçam, se esforçam e muitas vezes não conseguem aquilo que desejam. E quando conseguem, é muito doloroso. Que é o caso do exemplo que eu dei da pizza. Imagina a dor de você não querer comprar aquilo, mas para agradar o filho, você vai com aquele esforço todo para você comprar e não sei o quê. Enquanto aquilo que você está programada de forma tranquila, que é dirigir o carro, o caminho para a pizzaria, você faz no automático, sem esforço nenhum. Sem esforço nenhum. Assim como a pessoa que não tem crença limitante financeira, também vai lá e vai o caminho inteiro sem esforço nenhum. Por quê? Porque para ela, né, ter 100 reais, ela sabe que vai conseguir mais depois. Então, eu costumo dizer assim, quando a gente consegue reconfigurar, uma palavra mais bonita do que reprogramar, reconfigurar padrões mentais a ponto de programar, né, no nosso subconsciente os nossos desejos e vontades, a possibilidade de acesso aos nossos desejos e vontades, no automático, nós vamos ter pensamentos, nós vamos ter atitudes, vamos fazer escolhas e tomar decisões que vão nos trazer o resultado congruente com aquilo que a gente deseja, sem tanto esforço, sem tanta dor, sem tanta dificuldade. Porque assim, esforço, todos nós demandamos de esforço para conseguir algo, as coisas na nossa vida, as conquistas. A questão é quando o esforço é prazeroso ou quando o esforço é doloroso. Tá? E aí entra a questão de energia, entra a questão de sentimento, entra a questão de ressonância, de congruência com a ressonância magnética, né? Porque o nosso cérebro ele produz sinais eletroquímicos e o nosso coração produz sinais eletromagnéticos. Quando a gente junta o pensamento com o sentimento, isso é uma poderosa forma de conexão com o magnetismo do universo que nos alinha, né? Que nos conecta àquilo que vai nos levar no sentido do que nós desejamos ou no sentido do que nós não desejaríamos que acontecesse. Aí vai depender da nossa vibração, tá? Então, por isso, a importância da gente trabalhar nessas reconfigurações de mindset, de padrões mentais, para que a gente possa
como que eu digo, eliminar, né, essas crenças negativas, esses paradigmas negativos, que na verdade são mentiras, que nós passamos em algum momento da nossa vida a acreditar como verdades. E isso se deu através daquilo que nós escutamos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nos ensinaram, e também por experiências que nós passamos. Muitas vezes nós passamos uma experiência traumática. Quantas vezes nós desejamos alguma coisa, ter alguma coisa, e eu estou falando de mim, tá? Mas eu acredito que se comigo foi assim, deve ter sido com muitas outras pessoas, talvez algumas não queiram assumir isso, né? A responsabilidade disso, mas eu assumo. Quantas vezes eu desejei adquirir alguma coisa para mim, mas na verdade não era para mim. Era para mostrar para os outros que eu era capaz. Era para mostrar para os outros que eu superei aquilo que em algum momento me disseram que eu nunca ia ter. Como, por exemplo, quando um pai ou um professor chega para o aluno e fala: você é burro, você nunca vai ser nada na vida. Pois é, isso fica lá dentro e você passa a acreditar naquilo. Por quê? Porque se as pessoas que estão ali são as pessoas em quem você confia, são as pessoas que é o teu pai, é a tua mãe, é o teu tio, a tua avó, né? É o professor que te ensina. Se eles que são o seu exemplo de conhecimento, o seu exemplo de inteligência, dizem para você que você é burro, que você é burra, que você nunca vai ter nada na vida, que você sempre vai ser... E você passa a acreditar naquilo, gente, depois eu precisei de ajuda, tá? Eu não consegui sozinho. Eu não consegui sozinho. Eu só cheguei aonde eu... para algumas pessoas pode até dar, mas para mim não deu. Pode. E não é simples, e não é tão simples assim, a gente criar essa desprogramação, porque ela está ali, enraigada, durante muitos e muitos anos, né? Estão falando aqui, né, fala sobre os áudios e a meditação que ajuda na reprogramação. Quem fez essa pergunta? Luiz, meu digníssimo marido. Ah, tá. Então, assim, Luiz. Em relação aos áudios, tá? Vamos lá. Existem algumas formas de você trabalhar nessa reprogramação. Uma delas é a repetição. A repetição é uma forma de você trabalhar nessa programação. Quanto mais essa repetição estiver associada a um sentimento, mais fácil de entrar essa programação no teu subconsciente, tá? Essa repetição, ela pode ser afirmação, ou pode ser afirmação, ou pode ser perguntas, tá? O que é afirmação? Afirmação é quando você afirma, por exemplo, eu sou próspero, eu sou próspero, eu sou próspero. O que é a formação? A formação é uma afirmação com uma pergunta. Então, por exemplo, ao invés de você simplesmente falar eu sou próspero, você fala por que eu sou tão próspero? E tem uma grande diferença entre a afirmação e a formação. Depois eu posso falar sobre isso. E a pergunta também é muito poderosa, porque a pergunta, quando você conclui alguma coisa, você simplesmente encerra as possibilidades. Se você conclui assim, ah não, a vida é assim mesmo, é o que eu tenho, eu não vou conseguir mais do que isso, porque eu já estou com 50 anos, é isso que eu tenho para mim, acabou. Você decretou que é assim, então você não acessa mais que isso, né? Agora, quando você fica na pergunta, por exemplo, uma pergunta básica aqui, que consciência que consciência eu e minha energia podemos ser para acessar ainda mais prosperidade, né? Você está na pergunta, não é que você vai ouvir uma resposta clara, você precisa fazer isso, 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 isso. Não, mas você ficando na pergunta, você vai acabar se conectando com as energias, né, com as pessoas, com as situações que vão te levar no sentido daquilo que você deseja. Então essa é uma das formas, é a afirmação. A outra forma pode ser através da meditação, mas com
com uma conclusão de auto-hipnose. Sim, porque a meditação apenas, ela simplesmente serve para você silenciar e para você se conectar com você mesmo. Tá? Já é muito bom, né? Que já é maravilhoso, Já é que já é maravilhoso, Sim, já é maravilhoso. Mas se pelo você... fato, mas o que a gente está querendo dizer aqui é esse aprofundamento, né, Carlos? Exatamente, a gente está querendo Essa aqui ir... reconfiguração, né? É algo muito Exatamente. mais profundo, né? Para você ir na reconfiguração, o que é auto-hipnose? A auto-hipnose, ela é um processo inicial muito semelhante à meditação, só que depois você faz uma autossugestão ou você faz uma afirmação ou uma formação durante o processo desse relaxamento. Então é assim, você relaxa, basicamente para quê? Para você aquietar a sua mente, não é para parar de pensar. Gente, ninguém para de pensar. Se você vai fazer no sentido de parar de pensar, você já está pensando mais só por de querer parar de pensar. Então não é isso, mas é aquietar a mente, é concentrar o foco da energia do teu pensamento em um ponto, tá? Em um ponto. Então, muitas vezes, existe meditação, por exemplo, onde você fica com mantra, né? Então, você está no foco naquele mantra. Ou então, você, sei lá, focaliza a luz de uma vela, né? Então, é assim, porque quando eu estou aqui falando com vocês, por exemplo, neste momento, o cérebro de vocês, a mente de vocês, ela está aqui comigo e não está. Uma hora você está aqui, outra hora você fala, mas qual será que é a outra coisa? Pronto, você já desviou. Então, o seu pensamento tem energia. E essa energia já foi para outro ponto. Depois volta, vai e volta. Então, o intuito da meditação é você concentrar o foco dessa energia para você se conectar com você mesmo, para você acessar você mesmo, né? Para você poder acessar a você sem tanta atividade mental. Principalmente aquela atividade mental que te traz os paradigmas, que te fala, não, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ah, não, isso é verdade, isso é mentira, isso é certo, isso é errado. Tá? Então você precisa, e isso você entra naquele estado parecido com quando a gente é criança, que é o estado alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3 ou teta, que é quando a mente racional ela se afasta um pouco dali. E você consegue acessar a tua parte mais poderosa, que é o teu subconsciente. E a partir daquele momento, aí você faz uma autossugestão. Então, por exemplo, você vai se programar para a prosperidade. Então, ali você pode repetir, imaginar como você desejaria, por exemplo, como seria a sua vida se já fosse do jeito que você desejaria. Então, você imagina, você faz repetições. Essa é uma outra forma, através da meditação ou através da hipnose, da auto-hipnose. Uma outra forma pode ser através de áudios, tá? E esses áudios podem ser bem simples. Esses áudios podem ser bem simples. Por exemplo, você pode gravar um áudio, você falando várias coisas que te motivam. Então, um exemplo é assim, o que te deixa triste na sua vida? Ah, me deixa triste que o meu emprego não é o desejado. Ok, então grava num gravadorzinho. Grava assim, meu emprego é maravilhoso, agora eu estou na empresa desejável, fazendo isso, 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 os meus colegas me valorizam, e não sei o quê, e não sei o quê. E no meio você repete algumas vezes, eu sou próspero financeiramente, eu sou próspera financeiramente, tal, tal. E você mesmo pode gravar esse áudio. É claro que existem formas que potencializam, né, esses comandos. Mas se você fizer uma gravação simples, você colocar esse áudio no modo repetição, você deitar à noite e colocar um fone de ouvidos sem fio ou com fio, né? E ficar ouvindo aquilo a noite inteira, é assim. Você vai adormecer. Só que no momento que você adormece, acontece uma coisa, tá? A nossa mente reativa, ela não adormece. Aquilo continua sendo passado para a tua mente subconsciente. E ao longo do tempo, né, não é uma vez, não é duas vezes, não é 21 vezes, 7 vezes, 18 vezes mais 9, sabe? Isso daí são formas, né, que às vezes a gente coloca para incentivar as pessoas a fazer. Mas tem um estudo científico que diz que a gente consegue trabalhar numa reprogramação
A partir de 160 dias, mais ou menos, tá? Você já começa a reconfigurar. Mas você também, durante o dia, você pode começar a ver as coisas de forma mais positiva, começar a ver no teu trabalho, por exemplo, aquilo que te traz alegria. Porque, claro, se você está lá, é porque tem algo de positivo, senão você não estaria. Então, ao invés de ver tanto negativo, você pode, mais tempo durante o teu dia, começar a dar valor para os elementos de valor que você tem na tua vida. Sei lá, a tua esposa foi na farmácia e voltou e está tudo bem, o teu filho passou de ano, e você começar a ver essas coisas positivas. Tudo isso vai reforçando. Mas essa gravação ajuda... Com licença, mas essa gravação de forma positiva vai muito mais a fundo, né? Com certeza. Vai até nos facilitar para o dia a dia, sabe, cara, por experiência própria, até para a gente ser mais positivo no dia a dia, já Com certeza. começando à noite, né? Sem contar que você vai acordar, sem contar que muitas vezes você vai acordar com alguns insights. Isso eu faço já faz mais de 15 anos, tá? Hoje mesmo eu tive um insight que eu vou aplicar agora, vou aplicar a semana que vem, nos meus conteúdos gratuitos e tudo mais, e veio a partir daí. E foi muito engraçado, porque, claro que eu faço com técnicas mais aprimoradas, eu utilizo o TQRS, que é um processo que eu canalizei. Basicamente é assim, é uma soma de processos, né, que a gente vai aplicando em consultório, nos nossos clientes, e vai aprimorando, e vai vendo o efeito, vai vendo o resultado. Aí você vê um cliente que consegue comprar uma casa, você vê um cliente que tem medo de dirigir e que de repente compra um carro, e depois compra um carro zero. Aí você vê um cliente que consegue casar, então você vê que está dando resultado. Claro que não é apenas o áudio, claro que não é simplesmente você pôr o áudio ali, acabou e vai mudar a sua vida. Não, mas é um processo. Eu tenho clientes que estão comigo há 3, 4, 5 anos. E por quê? Porque a vida deles não mudou, senão eles não estariam. Não, é porque a vida deles vem mudando. Porque senão eles não estariam. Né? Só que a vida vem mudando e é um processo e pode melhorar ainda mais. Não muda a vida toda, né? Mas exatamente. Facilita a vida, vai facilitando, né? Exatamente. Vai facilitando, vai fluindo. Exatamente. Então, é claro que existem formas mais potencializadas, e o TQRS, né, eu chamo TQRS porque é um processo de transformação quântica por ressonância subliminar. Por que subliminar? Na verdade, eu trabalho com comandos subliminares e supraliminares. Os supraliminares é aquilo que você ouve, tá? E o subliminar é aquilo que você não ouve, mas está ali. E, basicamente, esses comandos são afirmações ou afirmações que eu transformo isso daí em áudio de frequência, tá? Por esteanografia, eu transformo em áudio de frequência, e você só escuta a frequência. Porém, a origem de tudo foi a partir dos sons, tá? E a nossa mente, ela compreende os sons e ela traduz esses sons. Não é apenas o que a gente acha que é. Por exemplo, todos nós acreditamos que nós ouvimos e entendemos o que entendemos por conta do que escutamos. Não. Aquilo que nós escutamos tem uma frequência, essa frequência vai nos nossos tímpanos e associa aquela vibração a uma imagem que nós temos ali guardadinha num conglomerado de neurônios. E nós escutamos o que escutamos através da imagem, não é através do que a gente ouve. A gente ouve em imagens. Por isso que se eu falar aqui elefante, todo mundo sabe o que é um elefante. Mas se eu falasse elefante em russo, ninguém saberia o que é. Porque nunca associou a imagem do elefante à palavra em russo que significa elefante, que eu também não sei o que é. Tá? Cara, então, faz sentido, hein? Faz sentido mesmo. Exatamente. E tudo isso que eu estou falando, eu canalizei. Tudo isso eu canalizei. A gente pode até voltar para o Jardim da Infância. Como que a gente começa no Jardim da Infância? Com desenhos. Girafa, leão, flor, estimulando a imagem. E é muito... Se você quiser decorar um texto,
É muito mais fácil você decorar, isso inclusive são exercícios de memorização. Imagina um quadro, imagina aquele texto escrito, e imagina você tirando uma foto daquilo. Você não esquece nunca mais aquele texto. Por quê? Porque você viu a imagem daquele texto. Tá? Tipo, o nome de alguém também, eu costumo fazer assim, assim que eu conheço a pessoa, né? Maria. Aí eu tento imaginar o Maria, sabe? Por escrito. Exatamente. Pronto, Ou aí eu já não escrevendo, esqueço ou escrevendo o nome e associando a figura da pessoa. Existem várias também. técnicas, tá? Uhum. Mas o TQRS, ele é um áudio que tem o supraliminar, que é o que você ouve, né? Então vai ter comandos ali, verbais, falados, que é para você repetir, inclusive, aquilo que está ali. Em alguns, em outros é só o áudio. E tem também o áudio que você vai ouvir uma música, na verdade, uma música, ou um som binaural, tá? O que é o som binaural? É uma outra forma de reprogramação. Só que, atenção, gente, muito cuidado, muita atenção naquilo que vocês ouvem no YouTube, naquilo que vocês saem ouvindo para todo lado, porque eu não estou dizendo que não tenha áudios bons no YouTube, tá? Mas existem também aqueles áudios que o contexto deles é para fazer você se programar para comprar um produto, ou se programar para algo que é favorável para quem colocou aquilo ali. Tá? Então, muito cuidado ao mexer com coisas que a gente não conhece, porque existe sim o subliminar, e o subliminar, se for colocado ali uma coisa muito negativa, você pode ser sim conduzido, impulsionado a fazer aquilo, algo muito negativo. E a gente sabe que tem todo tipo de intenção. Então, muito cuidado, sabe? Se você quiser ouvir, ou você procura um profissional, alguém que você tenha confiança. Ah, mas eu não tenho condições de pagar, não sei o quê. Ok, mas esse profissional, a maioria disponibiliza conteúdo gratuito. É claro que você só vai avançar até um estágio. Se você quiser ir além, você vai ter que entrar com a sua contribuição. Porque esse é o fluxo, né? É o fluxo da entrega e do receber. Mas a grande maioria dos profissionais, assim como eu e muitos que eu conheço, entregam conteúdo gratuito para te levar já num patamar de você conseguir depois ir além, e depois até contratar esse profissional. Então, muita atenção. Procure coisas de pessoas que vocês conhecem, de profissionais que vocês tenham confiança. Já Porque, conhece, né? porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Já existem meios de marketing aí, contratando para fazer sons subliminares para vendas de produto, tá? E você não ouve, porque ele é subliminar. Você vai ouvir a frequência, o teu cérebro vai pegar aquela frequência, vai transformar numa imagem, vai estar programando você para aquilo. Aí depois você não sabe por que você comprou um curso que você nem fez. Quantos cursos vocês aí do outro lado já compraram e não fizeram? Por que você acha que você compra e não faz? Por que você acha que assiste uma, duas, três aulas e para? O pior, vai lá depois e compra outro curso. Vai lá depois e compra outro curso. E não faz nenhum. Então, muita atenção. O som binaural, a função do som binaural é a seguinte. Quando você coloca, você tem que pôr os dois fones de ouvidos. Isso não é o TQRS. Aqui, às vezes, eu uso o TQRS junto com o binaural. Mas a função dele é o seguinte. Você coloca os dois fones de ouvido e um fone de ouvido ele vai emitir aquele som numa determinada frequência. O outro fone vai emitir aquele som em outra frequência com uma diferença de frequência. O que entra pelo ouvido direito funciona a partir do teu hemisfério esquerdo do cérebro. E o que você ouve pelo ouvido esquerdo funciona a partir do teu hemisfério direito do cérebro. Só que o teu cérebro, ele vai tentar compensar aquela diferença de frequência para equalizar, para equilibrar. E nessa dele tentar compensar, você entra num estado que nós chamamos de estado alterado de consciência, tá? E com esse estado alterado de consciência é muito mais simples você colocar uma informação a nível subconsciente. Então, essas são algumas formas da gente se reprogramar, da gente reconfigurar padrões mentais. É claro que tudo isso tem que ser feito, a menos que você mesmo faça com a tua voz e ponha o fonezinho de ouvido lá, eu aconselho você fazer isso
com auxílio de um profissional, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, por exemplo, e existem muitos bons profissionais, tá? Eu, por exemplo, eu fiz, se vocês entrarem lá no meu site, Missão Ser Feliz, ou então no www.eusoucarlosmagalhães, vocês vão ver lá o tanto de cursos de hipnose. Antes de eu morar na Europa, eu já tinha feito cursos de hipnose em Paris, cursos de hipnose aqui em Portugal, na Espanha, e são altos investimentos para a gente chegar a tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu não estou aqui lendo um livro, eu estou aqui falando de experiências que eu tenho, vários testes, porque eu, assim como muitos de vocês talvez, eu também era totalmente descrente nisso. Só que quando a medicina convencional não conseguiu me ajudar naquilo que eu precisava, pelo contrário, eu estava piorando, eu, como última alternativa, antes de fazer uma besteira comigo mesmo, eu tentei fazer uma medicina alternativa, integrativa, e aquilo transformou a minha vida. Transformou a minha vida como pessoa, transformou a minha vida na saúde, transformou literalmente a minha vida. E aí, eu, mesmo assim, eu ainda era descrente daquilo, mas a minha vida tinha se transformado. Então, eu comecei a estudar para procurar entender como que aquilo se processou. E eu fiquei tão fascinado com aquilo, que desde aquela época resolvi, então, contribuir com outras pessoas. Mudei drasticamente a minha carreira e entrei nesse meio para contribuir com isso, as informações, com esse conhecimento para outras pessoas. Tá? Em relação ao que eu estava falando lá no comecinho, sobre diferenças entre afirmações e afirmações, e por que uma pode ser melhor do que a outra, eu vou falar em seguida, vou deixar agora a professora Fabrícia falar um pouquinho, né? Não sei se tem perguntas, se tiver também, se vocês desejarem, coloquem aí as perguntas, né? Se tiverem alguma dúvida, aproveitem que esse conteúdo, eu estou passando para vocês aqui coisas que às vezes eu só coloco dentro de grupos de mentoria, né? E as pessoas pagam para estar lá, então aproveitem para fazer as suas perguntas, né? E eu estou aqui para responder. Professora Luciana, Luciana não, Fabrícia, é que eu fiz uma live ontem com a Luciana. Com a Luciana, exatamente. Desculpa, Fabrícia. Não, pode falar, tranquilo. professora Fabrícia. Então, pois eu posso até falar do meu relato, né? Porque eu sou uma pessoa que ouço, né, os áudios do Carlos, que o Carlos emite, né? E me fez muito bem e ainda me tem feito muito bem, que eu ainda ouço. Nossa, assim, é sensacional. Eu posso dizer assim que muitas das vezes, quando pode acontecer assim, de eu estar aí dormindo, né? Eu vou dormir e a mente fica meio que querendo pensar em várias coisas do dia a dia, né? Você às vezes não consegue controlar meio aquilo ali. Pronto, aí o que acontece? Eu já boto logo já durmo assim, Carlos. Já ponho logo no fonezinho, ó. Beleza, e acordo muito bem, o dia seguinte também. Então, eu sou prova viva desse áudio, que realmente funciona e faz mesmo esse processo de reconfiguração. Pronto, aí acontece, já volto logo meu lado. Já durmo assim, Carlos. Tá dando interferência, né? Parou, acho. Foi daí, foi? Não sei, eu tô com o som, eu tô com o áudio TQRS aqui tocando, só que possivelmente vocês não estão ouvindo, né? Mas não sei, às vezes acontecem essas coisas, mas alguma coisa. Não esquentem com isso, não. Eu baixei o volume do áudio aqui. Mas é isso, Fabrícia, realmente, e os insights que nos vêm, porque esses insights, às vezes, eles não são de forma consciente. Não são de forma consciente. Você simplesmente se vê conectado àquela situação. Eu, por exemplo, uma coisa que eu comecei a planejar alguns anos atrás, agora consegui realizar, que foi uma viagem. Eu fiquei 27 dias, né, viajando de carro aqui pela Europa. Rodei 7 mil e poucos quilômetros, foram mais de 20 cidades, passei por 6 países, né? E tudo isso, eu posso dizer que a construção ela vai se potencializando a partir de todas essas ferramentas que a gente aplica.
porque facilita tudo, sabe? Você perde o medo. Eu fui para... Tá, você vai para a Alemanha, mas como assim você vai para a Alemanha? Para a Suíça, você não fala alemão? Pois é, você nem lembra que você não fala. Aí você chega lá, você se vira de um jeito, se vira de outro. Fala o seu inglês mal falado, eu falo francês, eu falo razoavelmente. Mas, sabe, você vai se virando e dá tudo certo, gente. Dá tudo certo. Então, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu tenho o meu canal do YouTube, que é Missão Ser Feliz, canal do YouTube Missão Ser Feliz. Lá tem alguns áudios, claro, de caráter genérico. Áudios. Tem um lá para felicidade muito bom, tá? Tem mais de 50 mil visualizações para felicidade, né? E outra coisa, né, que eu já vou dizer para vocês aqui, vou dar uma dica. Eu estava falando para vocês tomarem cuidado com áudios, né, de alguns canais aí. Veja bem, se você você encontrou um canal lá e um áudio maravilhoso, um áudio que você gostou, mas veja bem, você não sabe o que está no fundo subliminar daquele áudio, tá? Mas tudo bem, você colocou lá o fone de ouvidos e o áudio é agradável, o som é agradável, é maravilhoso, tá certo. Aí você está lá ouvindo o áudio, de repente no meio do áudio, quando você está ali relaxado, aí começa uma propaganda. Gente, elimine esses canais da sua vida. Porque uma pessoa que faz áudios desses, com o intuito terapêutico de ajudar pessoas, e coloca propagandas audíveis no meio do áudio, gente, eu não confio nesses áudios. Mesmo porque essa propaganda, ela é supraliminar. Ela não é subliminar. Ela é supra, porque você ouve ela. E se você está ali, naquele momento, e vem aquela propaganda, você vai ouvir tudo aquilo que está falando ali. Tudo aquilo. E aí acontece aquilo que eu falei. Você sai gastando, você sai comprando coisas que nem sabe por que comprou, que depois você fala assim, nossa, não fez sentido nenhum eu comprar. Ah, depois eu vejo esse curso, depois eu vejo, e nunca vê. Então, muito cuidado com isso. Muito, muito cuidado com isso, tá? Vamos ter bastante atenção mesmo. Em relação ao subliminar, aí não tem jeito, porque o subliminar você não consegue ouvir, né? Ele pode estar ali e está ali no som, mas é um som, uma frequência, não é um som falado, é uma frequência. Então o máximo que você vai ouvir é assim, é uma frequência. Você não vai entender o que está ali, mas o teu cérebro vai entender. O teu cérebro vai entender. Lembre-se que todos nós estamos aqui desde o princípio. Ah, não, isso é mentira, eu não acredito em reencarnação. Eu não estou falando de reencarnação. É muito sério o que eu vou falar. Você tem alguma característica parecida com o seu pai ou com a sua mãe. Não só física, emocional também. Quantas vezes já me falaram assim, ou falaram para o meu filho, nossa, você fala do seu pai, mas você faz igualzinho ele. Você anda igualzinho ele. Você conversa igualzinho ele. Você pensa do jeito dele. Por quê? Porque nós temos informações dos nossos antepassados. Eu tenho da minha mãe, só que a minha mãe tinha do meu avô. O meu avô tinha do bisavô. O bisavô tinha que tinha da Eva e do Adão. Tá? Ou sei lá do quê. Não sei. Pode ser que não foi da Eva e Adão, tudo bem. Mas o fato é que essas informações... porque se fosse hoje, né? Acho que não seria Eva e Adão, seria Adão e Ivo, né? Para, Carlos. Então, o que acontece? Eu não sei a origem, mas eu sei que essas informações estão em nós. E se elas estão em nós temos informações aqui desde o princípio. E se a ciência está certa, e o princípio foi o Big Bang, tudo começou com som. Tudo começou com som. E a ciência já comprovou que nós somos oriundos da poeira das estrelas, tá? Por quê? Porque os elementos principais que constituem o organismo vivo, o ser vivo, ele vem da poeira das estrelas, tá? Tanto que, talvez as pessoas não saibam, mas como que alguém pode saber a idade de um osso que encontrou não sei aonde? Por causa do carbono 14, que é um elemento que tem na nossa Constituição
e que esse elemento, por exemplo, ele tem lá uma intensidade, né, de força. E quando ele tem 500 anos, ele tem X daquela intensidade. Quando ele tem 1000 anos, ele tem X daquela intensidade, vai diminuindo. Então, através da intensidade de carbono 14 que tem no nosso organismo, eles conseguem saber que aquele osso daquele dinossauro tem 1 milhão de anos. E o carbono 14 vem de onde? Das estrelas. Tá? Então, gente, nós estamos aqui desde o princípio. O nosso cérebro, ele funciona a partir do som que ele transforma em imagem. Em imagem. E a prova disso é que o nosso cérebro, ele não distingue o que é realidade, daquilo que você vê com os olhos, ou realidade daquilo que você vê com a mente. Se você fechar os seus olhos e imaginar agora um momento triste da sua vida, um momento traumático, a perda de alguém, você vai chorar. Por que você vai chorar? Porque você está vendo a realidade. Você está vendo a realidade. Né? Vivencia novamente aqui, né? Exatamente. Se você, sabe, a gente pode fazer várias experiências a respeito disso. É assim que o nosso cérebro funciona. Se você fechar os seus olhos, se imaginar agora num lugar que você gosta muito, que você já esteve. Por exemplo, eu gosto de ficar publicando no meu Instagram fotos de todos esses países que eu passei nesses 27 dias. Inclusive, se vocês quiserem ver, é porque eu coloco no Stories, mas depois eu salvo nos destaques. Então, se vocês forem lá no meu Instagram, que é carlosmagalhães.tqrs, TQRS, carlosmagalhães.t de tatu, Q de queijo, RS, vocês vão lá nos destaques que está escrito lazer. Lazer, lazer 1, lazer 2, lazer 3, e vocês vão ver todas essas fotos, né? E mais uma prova, né, de que a gente, aquilo que a gente passa para vocês, a gente aplica na nossa vida e a gente obtém resultados. Assim como a Fabrícia está obtendo, eu conheci a Fabrícia quando ela ainda me procurou pelo meu conteúdo gratuito que eu tinha no meu, ela me encontrou aí nas mídias, e ela ainda morava no Brasil, ainda estava no sonho de vir para cá. Eu não esqueço uma coisa que ela me falou, eu não sei como, eu não sei quando, mas eu vou morar para Portugal. Lembra que você me falou isso? Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu vou morar em Portugal. Eu lembro quando o marido dela chegou aqui, eu lembro quando depois veio ela e a filhinha, e não só lembro como eu fiz questão de encontrar com o marido dela, com ela, com a filhinha, mas assim, gente, não é que é tudo flores, não é que é um passe de mágica, não. Tem um caminho, tem um caminho. Tem um processo, né? Exatamente, exatamente. E falando então, aqui para aquilo que eu ia dizer sobre a formação e a afirmação, qual é a diferença? Bom, afirmação, quando você afirma, por exemplo, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, tá? O teu cérebro, ele busca confirmar aquilo que você está afirmando. E ele não encontra elementos para confirmar que você é rico. Então ele desconstrói aquilo que você afirmou. Se você não afirmar com sentimento, imaginando aquilo que você está afirmando. Então o teu cérebro... Não adianta, então, né? Não adianta. Eu sou rico e não acreditar em mim. Entende? Exatamente. Não é isso, tem pessoas que têm essa facilidade para afirmar e vai funcionar. E vai funcionar. Por exemplo, a Louise Hay, ela trabalhava só com afirmações. E para ela funcionava. Mas tem pessoas que não vai funcionar. Porque ela não sente aquilo como realidade. É a mesma coisa, ela fala eu sou rico, mas ela está sentindo escassez. Ela está sentindo que tem que pagar uma conta e que não tem o dinheiro. Ela está sentindo a vida difícil. Ela está sentindo que pode perder o emprego. Então não adianta nada. A formação é diferente. Por que é diferente? Porque quando você fala por quê, você já muda tudo. O teu cérebro, ele busca te responder. É uma pergunta, ele busca te responder. Porque nós somos acostumados a justificar tudo.
Tudo a gente justifica. Ah, não, mas é por causa disso. Não, mas aquilo aconteceu por causa daquilo. Ah, não, mas é por causa do governo, é por causa do governo. Então, o nosso cérebro já está acostumado com isso. Então, quando você fala assim, por que eu sou rico? O teu cérebro, quando você fala por quê, ele vai trabalhar em outra área. Não é na área que quer comprovar, é na área que quer justificar. E nisso dele para essa área, ele vai buscar encontrar alguma coisa para te responder o que você está perguntando. Ele nem se deu conta do que você está perguntando. Ele já quer responder o porquê. E nisso daí você entra naquele estado alterado de consciência, aonde o porquê eu sou rico entra no teu subconsciente. O porquê não cria imagem, não tem uma imagem do porquê. O eu sou rico tem uma imagem. Pode ser que para alguma pessoa, ser rico é tomar uma cerveja todo fim de semana. Então ela vai imaginar-se tomando cerveja todo fim de semana. Tem outra pessoa que quer ter um barco. Ok, ela vai se imaginar no barco. Então, o porquê ele é descartado pelo subconsciente e eu sou rico entra no subconsciente. Então, é uma forma mais fácil de você se reconfigurar mentalmente, a nível de mindset, para se reprogramar. Tá? Mas, como eu disse, existe um monte de... Às vezes, se você fizer uma pergunta de forma errada, você pode estar trabalhando ao contrário. Tá? Então, existe um monte de coisas aí nesses entremeios, né? Mas eu estou falando aqui de forma muito genérica para que vocês compreendam aquilo que a professora Fabrícia me perguntou sobre reprogramação e sobre como funcionam os áudios e, especificamente, os meus áudios, né, que são o TQRS. Quando eu trabalho, só para vocês entenderem, né? Quando eu trabalho a nível de terapia com os meus clientes, as minhas terapias são terapias de 2 horas, de 1h30 a 2 horas. Não é apenas os áudios. Primeiro, a gente tem que ter o contato com o cliente, a gente faz conexões multidimensionais, através de processos de auto-hipnose, mesmo à distância, dá para fazer isso, dá para fazer isso online, tá? E aí sim a gente vai acessar o que precisa colocar nesses áudios para configurar esses áudios de forma que eles vão ser contributivos para aquele cliente. Claro que eu tenho sim áudios genéricos, mas são áudios genéricos, não são áudios específicos, trabalhando nos traumas, trabalhando nos fatos que trouxeram traumas para aquele cliente. Sim, porque, claro que algumas informações a gente acessa na hora. E aquilo que a gente acessa na hora, não é que é muito importante saber o porquê que a pessoa não consegue desenvolver. Né? O porquê não vai fazer você desenvolver. O que vai fazer você desenvolver é você saber onde você deseja chegar e trabalhar nesse sentido, com metas e tudo mais. Mas o porquê muitas vezes ele vem à tona na hora, e aí a gente já consegue, a partir daquilo, eliminar. É assim, é como se fosse um iceberg, tá? Imagina um iceberg, ele tem 5% para fora da água e 95% para dentro da água. Você vai trabalhando aquilo que está para fora da água, você não tem que saber o porquê do que está lá dentro. Mas aquilo que já está evidente, você limpa, você trabalha. O iceberg, ele sobe, aí você limpa, você trabalha. O iceberg, ele sobe, você limpa, você trabalha. Então, é um processo, E aí os meus clientes, junto com a terapia, vão receber o áudio específico para aquela área que a gente quer trabalhar. E outra coisa, não tem esse negócio de... só concluindo, não tem esse negócio de falar assim, mas eu quero trabalhar no relacionamento, no trabalho, no financeiro, no... Ok, podemos trabalhar em tudo, mas temos que partir de um princípio e uma coisa primeiro. Porque é assim, a mesma coisa que você tem um táxi, você tem o dinheiro para pagar o táxi, você tem um motorista, e você fala para o motorista, eu quero ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, ele vai te falar, mas para qual lugar você quer ir primeiro? Não, eu quero ir para todos. Não tem como. Não tem como, tem que ser um por vez. Tem que ser um por vez. Porque eu digo assim, quanto mais você vai trabalhando, não é, Carlos? Você vai ficando mais consciente, né? De quem você vai ficando mais consciente do seu ser, né? Daquilo que até que você nem via e nem percebia em você, né? Então, cada vez que você vai percebendo, né? Cada vez que você vai fazendo esse trabalho com o Carlos, primeiro esse processo, como ele disse, para conhecer e por fim, né? Também juntamente com os áudios, você vai fazendo esse processo e é mesmo assim uma expansão, né? Uma expansão. É um processo, não dá para ser rápido, tem que ter paciência mesmo.
Imagina, você passou a vida inteira, né, com as suas questões, dificuldades, vai ser agora de uma hora para outra, né, que vai se resolver tudo? Não, vai ser o mesmo processo, o mesmo processo. E ele pode ser leve, né? Esse processo de cura, né? De reconfigurar, pode ser leve. Pode ser leve através desse processo do Carlos. E aí é isso, cada vez que vai fazendo, vai tomando consciência. Ah, vai tomando consciência de alguma questão até que você precisa trabalhar. Aí você parte, fala com o Carlos, partilha com ele. E aí vamos mais nessa daí. Vamos até. É como se fosse mesmo uma descascar. Vai descascando aquela cebola ali até Sim, sim. o E não é repolho. só, e não é só os meus processos, né? Tem os seus processos também Claro, que você sim, faz, e tem também. muitos outros terapeutas, tem muito. A questão Acho só que é que você. todos partem assim, não é? Por esse princípio. Todos partem por esse princípio. Vai gerando uma consciência naquele trabalho que é feito e a pessoa vai curando a partir daí, né? A minha indicação apenas para vocês é a seguinte: quando vocês forem escolher um profissional para trabalhar com vocês, escolham alguém que seja exemplo de semente daquilo que ele está propondo. Por que eu estou falando isso? Porque eu fiz inúmeros cursos e tem cursos de terapias que prometem o seguinte: R$ 500 e você já pode sair aplicando e dando diploma de terapeuta. Não acredite. Quer dizer, um terapeuta que não tem experiência nenhuma, que faz um curso desses pensando em ganhar dinheiro, como que depois você vai fazer um curso com esse terapeuta e você vai adquirir alguma coisa de bom, sabe? Isso aqui que a gente passa aqui para vocês, é só vocês procurarem aí nos canais. Lá no canal Missão Ser Feliz, eu tenho vídeos no meu site, mas não é um, não é dois, não é três, não é 10, não é 50, não é 100. Vídeos falando da lei da atração, que deve ter mais de 200 horas lá de vídeos. Tá? Só que é tudo em cima daquilo que eu apliquei na minha vida, porque eu estudo isso desde os meus 22 anos. Tá? Então, gente, eu durante muito tempo eu até pensava assim, nossa, mas será que eu estou passando mentira para as pessoas, né? Antigamente, né? Porque eu falava sobre a questão da lei da atração, mas eu não tinha ainda prosperidade financeira, como eu tenho hoje, por exemplo. Só que eu olhava para trás e falava assim, não, mas pera lá, eu não estou falando mentira. Porque eu morava na favela e hoje eu não moro mais na favela. Tudo bem, eu não sou milionário ainda, mas eu já evoluí. Aí depois mais um pouquinho. Não estou falando mentira. Porque eu tinha só um carro nacional, queria um carro importado e hoje eu tenho carro importado. Então, não estou falando mentira, porque é um processo. Não é assim que você vai estalar os dedos, você entende lei da atração? Então, ganha na Mega Sena. Não é assim. Não é assim. Não é assim que funciona. É um processo, você tem que ver que você vai expandindo, expandindo. A mesma coisa, a Fabrícia e o esposo dela chegaram aqui, passaram por todas as dificuldades, depois mudaram de endereço, outras dificuldades, mudaram de endereço, melhorou, agora tem o carro deles, e não é um carro qualquer, e vai evoluindo. É um processo, é um processo. Então, a Fabrícia, ela tem autoridade para falar sim da lei da atração, porque ela está aplicando e ela está vendo o resultado. Agora, ela está satisfeita com a vida dela? Eu não sei. Eu não estou satisfeito. Veja bem, eu sou grato por tudo que eu tenho, mas eu não estou satisfeito. Eu não estou satisfeito. Eu tenho um bom carro? Sim, eu tenho um bom carro. Não um, tenho dois. Mas eu quero outro. Então eu não estou satisfeito. Então tem essa diferença também. Não é que você tem que falar assim, não, eu tenho que estar satisfeito com tudo. Não. Você tem que estar grato. Você tem que reconhecer o valor daquilo. Você tem que se honrar. Você tem que se dar valor. Você tem que fazer por você, para você estar cada vez melhor, para que você possa transbordar isso na vida dos outros. Porque se eu não tivesse feito por mim, gente, eu sei que talvez de 10, 20 pessoas que vão passar por aqui, ou 50, ou 100, talvez apenas uma mude uma vírgula. Mas já é maravilhoso. Só que é o seguinte, se eu não tivesse feito por mim, essa pessoa não poderia receber essa contribuição. Se eu ficasse a minha vida inteira
ah, eu tenho que ajudar, ajudar, e não tivesse feito por mim, eu não ia ajudar nada. Não ia ajudar nada. Tá? Então, é importante você ter esse conhecimento. E outra coisa, né? Tem até uma parábola aí, você precisa ser remunerado, você precisa estar bem financeiramente para que você possa contribuir com o outro. Diz que é uma história verídica, tá? Um rabino, o rabino é como se fosse um pastor, né, do judaísmo, né, um homem muito sábio, né, e o judaísmo é uma religião que prega muito a prosperidade, né, prega muito a prosperidade financeira, inclusive, né, e disse que esse rabino era um homem muito sábio e ele ia dar uma palestra, e aí ele combinou de dar aquela palestra, e quando ele chegou no local, tinha assim umas 10.000 pessoas esperando por esse rabino. E aí o rabino chegou, viu, né, que tinha muita gente, chegou para os organizadores lá do evento e falou assim, eu quero $10.000 para dar a palestra. E os organizadores falaram, né, nossa, mas não foi esse o combinado. A gente não combinou de te pagar para você dar a palestra. Eu falei assim, pois é, mas se você quiser que eu dê a palestra eu quero $10.000. Aí eles falaram assim, mas isso está errado, porque a gente chamou você falou que viria. Ele falou, mas a gente não falou de valores. E o meu valor é esse. Mas você não me falou nada que ia cobrar. Mas você também não perguntou se eu ia cobrar. É $10.000. Se você quiser, tudo bem, senão eu não vou ficar mais perdendo tempo. Eu vou embora. Você vai embora e vai ficar 10.000 pessoas aqui esperando? Você que sabe. Mas a gente não tem o dinheiro aqui. Você que sabe. Aí é com você, não é comigo. O meu valor é $10.000. Você não perguntou, eu não falei. Mas o meu valor é $10.000. Agora eu estou falando. Aí eles pegaram, ficaram putos da vida, claro. E aí fizeram vaquinha lá, foram no caixa eletrônico, juntaram os $10.000. Entregaram para ele 10.000. Ele pegou 5.000, colocou no bolso direito. Pegou 5.000, colocou no bolso esquerdo. E foi lá e deu a palestra. E na palestra, nossa, todo mundo, era uma palestra para durar 1 hora, durou quase 2 horas, né? Todo mundo ovacionou, todo mundo aplaudiu, todo mundo queria autógrafo. Ele quase que não conseguia sair de lá, né? Bom, acabou a palestra, ele saiu da palestra, e até os organizadores vieram e deram os parabéns para ele, né? Falaram, poxa, sua palestra foi maravilhosa, parabéns, né? Muito obrigado, parabéns. Aí ele pegou e entregou os $10.000 para eles. Falou, tá aqui o dinheiro de vocês, tá? Fica para vocês. Ele falou assim, mas você não vai ficar com o dinheiro? Ele falou assim, não. Eu só queria estar com o dinheiro para sentir a energia do dinheiro e para fazer essa palestra maravilhosa, para estar motivado para fazer esse resultado que vocês viram. Mas o dinheiro pode ficar com vocês. Eu não preciso desse dinheiro. E foi embora. Tá? Então, onde que eu quero chegar com isso? É que a gente precisa, muitas vezes, estar motivado para que a gente possa ser contribuição. E eu não vou conseguir estar motivado se eu não me sentir bem, se eu não me valorizar, se eu ficar esperando que o outro me dê valor, que o outro me reconheça. Tá? Então, isso é fundamental. Por isso que tudo que nós estamos falando aqui, não basta você fazer uma repetição, não basta você ouvir um áudio, não basta você ir na igreja. Não. É muito mais, é muito mais. São alguns pilares, tá? E o princípio de tudo é você se conectar à sua gênesis. E o que é você se conectar à sua gênesis? É você se honrar como ser, você saber quem você é, e você saber para onde você quer ir. Porque se você não sabe quem você é, os outros é que vão dizer quem você tem que ser. E pode ter certeza, ser aquilo que os outros querem que nós sejamos, você pode ser tudo, mas você não vai ser feliz nunca. Certeza. Então, Carlos, é isso. Maravilha. Acho que a gente já pode finalizar aqui. Já estamos já mais de 1 hora. Nossa, mais de 1 hora. Sempre muito bom, não é? Nossa, maravilha. Se deixasse, ia ficar aqui um tempão, a gente aqui conversando sobre isso. Gratidão mais uma vez, gratidão a todos. E em breve estaremos aqui novamente, não é isso, professora? Sim, com certeza, Carlos, com certeza. Quem tiver interesse de procurar o Carlos, pode estar te procurando, não é, Carlos? Sim, é só ir lá no meu Telegram. Pode ir no Instagram. No Instagram, no direct, @carlosmagalhães.tqrs, né? E só me chamar lá no direct, eu sou bem acessível.
Presumo que a professora Fabrícia vai salvar aqui esse vídeo, vai né? ficar salvo, E aí coloquem lá também comentários, compartilhem, Compartilhem, compartilhem. gente. Verdade. Aprendam a entrar nessa energia de prosperidade, levando para os outros aquilo que está sendo bom para vocês, ou que às vezes para vocês até não faz muito sentido, porque vocês já estão num patamar maior, mas se vocês estão num patamar maior, vocês sabem da importância de contribuir para que outros também tenham acesso a esse conhecimento e possam ser pessoas melhores para elas, para que nós tenhamos um mundo de pessoas mais prósperas e pessoas mais felizes. Independente se o outro vai assistir ou não, se o outro vai gostar ou não, você faz a sua parte, né? Talvez se fosse uma notícia negativa, todo mundo estaria compartilhando, né? Agora a gente quer coisas boas para as nossas vidas e aquilo que às vezes nos faz sentir bem, nós não compartilhamos, né? Ainda se a gente fala assim, ah, não, mas isso me custou caro, eu não vou, né? Ok, mas não, chegou de graça para você, né? A única coisa que você investiu aí foi o seu tempo, né? Então, gente, entre nesse fluxo, nessa energia, e vocês vão ver como a vida de vocês vai começar a mudar muito, muito rapidamente. Com certeza. Gratidão, Carlos. Gratidão. Grande beijo a todos. Boa noite a todos.